Eu sou Leila Donária e esse é o meu podcast Todo Mundo Pode Entrar. Um espaço seguro para falarmos sobre qualquer assunto, especialmente sobre inclusão. Portanto, seja bem-vindo. Aqui, todo mundo pode entrar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai assistir esse programa, mas eu quero dizer que você é muito bem-vindo. E hoje o assunto não é diretamente sobre inclusão, mas é um assunto que todo mundo precisa estar incluído, que é sobre traumas. Como é que você lida com os seus traumas? O que são traumas? Como é que nós pais podemos, digamos que, amenizar os traumas que os nossos filhos terão aí na vida adulta? Enfim, é um bate-papo, assim, um bate-papo largado, gostoso, sobre esse assunto que é tão difícil. E eu confesso que na pauta aqui eu já estava meio emocionada, porque eu hoje lido, digamos que eu estou lidando diretamente com a Leila criança, com os meus traumas de infância. E, gente, não é fácil, na verdade, é muito difícil, mas é muito importante. E você lidar com os seus traumas e poder, na hora que você está educando os seus filhos ali, entender algumas questões sobre você, te ajuda demais a educar as crianças e te ajuda demais também em outros aspectos da sua vida. É por isso que hoje eu tô recebendo uma pessoa muito especial. Mas antes de apresentá-la, eu vou fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher de 1,60 de altura, branca, cabelos pretos, longos, hoje tá bem liso, tô levemente maquiada. Tem um brinco em formato de gota, um colar e algumas correntes, uma com o meu nome, escrito Leila, e uma com os meus 2 filhos, o Gabinho e a Bia, aqui. Estou vestindo uma camisa vermelha de cetim. Atrás de mim tem uma parede escura com alguns abstratos atrás e uma folhagem bem verde. Ao meu lado, uma estante e ao centro, uma TV com a logo do meu programa Todo Mundo Pode Entrar. Eu estou sentada, de frente para mim tem um microfone de podcast e eu estou em uma mesa. E agora eu quero apresentar a minha convidada, que também é minha amiga, Ana Mari. Oi. Bem-vinda aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. A Ana é psicóloga, gente. Tem uma formação aí enorme. Especialista em infância e prevenção de traumas. Exatamente. Ela é especialista em prevenção de traumas e ela atende as nossas crianças e nos ajuda aí na condução de uma infância mais leve, de uma infância mais feliz. Enfim, é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre traumas, não só dos nossos filhos, mas também sobre nós. Eu acho que trauma de uma maneira geral, né, Ana? Sim, tô nervosa, vou me expor também. É isso que é legal. A gente tava aqui nas pautas, a gente falou, ó, a gente vai se expor, porque a gente vai falar da gente também, porque eu acho que é isso, né, Ana? Não, assim como você falou que você tá lidando com a sua criança interior, eu também. E eu acho que a gente vai fazer isso pra esse restinho de vida, viu, Leila? Exato. Só que de formas diferentes. É bem isso. Mas se apresenta, faça a sua audiodescrição pra gente começar esse programa. Então, eu sou uma mulher de 31 anos, branca, de cabelo escuro, médio. Tô com um colar discreto, um brinco verde discreto, roupa preta, um vestido longo, preto, manga curta. Atrás de mim tem uma parede clara, com uma folhagem e uma estante. E aqui na minha frente a Leila e um microfone. Arrasou. Ana, começa esse momento definindo pra gente o que são os traumas. Define aí de uma maneira geral, o que são os traumas? Traumas são eventos que a gente passa, que pode ser de grande escala, pode não ser de grande escala, mas o que vai configurar um trauma é o desamparo que você passa por ele. Então, é você estar sozinha naquilo. Então, isso acontece, a maior parte deles, na nossa infância, porque a criança ela não tem maturidade ainda para ter uma perspectiva do que realmente está acontecendo. Tanto biológica quanto emocional. Então, eu gosto de falar que a criança é como uma massinha de modelar.
Quando a gente abre o pacotinho dessa massinha, ela é super moldável, molinha. E à medida que vai passando, vai envelhecendo, ela vai ficando mais dura e mais difícil de ter esse contato com ela, né? De moldar. Então é isso que acontece. Quando a maior parte das pessoas pensa num trauma como algo muito grande. Então um acidente, uma perda, um abuso, tudo isso sim pode configurar um trauma, sim. Mas coisas menores e muito comuns acontecem no dia a dia e que geram essas marcas e que muitas crianças passam por isso sozinha e então vai configurando um trauma. Uma família negligente, com atenção, por exemplo, que tem dificuldade para ouvir, que julga bastante, que humilha, que constrange em determinadas situações. Então, estou falando de coisas que aparentemente são menores, mas que gera, sim, um efeito grandioso na nossa vida. E aí, esse trauma faz o quê? A gente constrói alguma crença através dele e a gente fica naquilo e a gente passa a enxergar o mundo através daquela crença que a gente interpretou. Legal. Ô, Ana, pra gente deixar ainda mais claro, eu lembro que, assim, eu quando olho pra Leila pequena, me vem algumas questões, assim, hoje, né, já adulta. E quando eu olho pra isso, algumas coisas me chamam muito a atenção. E teve uma coisa que não foi isso, que não foi esse trauma que fez grande diferença na minha vida, né? Tiveram outras questões muito mais importantes, mas que era uma coisa tão pequena, mas que eu carreguei comigo por muito tempo, acreditando que aquilo era uma verdade. Tem uma fase da nossa infância ali, que eu acho que é por volta de 7, 8 anos, até ali a adolescência, que a gente é muito desastrado. E algumas crianças, não são todas, mas que a gente derruba muito as coisas, que a gente quebra as coisas. E eu tô vivendo essa fase agora com a minha filha de 13 anos. E eu era essa criança desatenta que, quando via, quebrava, entendeu? Quando via, tava derrubando alguma coisa e tal. E a minha mãe, e muitas pessoas, assim, que viviam em torno de mim, e eu me lembro muito também de uma tia, que eu ia muito na casa dela aos finais de semana, e de sempre falar, nossa, a Leila é muito desastrada. Nossa, mas essa menina, ela é muito desastrada. Isso ficou, entendeu? Pra minha mãe, virou um rótulo, exatamente. Então ficou pra minha mãe, pras minhas tias, pras minhas primas, até pros meus primos que às vezes moravam longe. Tipo assim, eu era desastrada, entendeu? Então assim, e eu carreguei isso comigo, entende? Porque eu me coloquei naquele lugar, sabe? E isso foi muito ruim em alguns aspectos da minha vida. Então, assim, uma coisa tão simples, sim, né? Sim. Tão simples, Isso mas que pode ser uma coisa configura muito uma delicada. marca que você fica presa dentro dela. Vou dar um exemplo meu também. Eu sempre ouvi da minha mãe, seja independente. E isso, daí nós vamos dar um exemplo do que é um trauma transgeracional, que é isso, assim, que a importância da gente conhecer os nossos traumas pra gente não passar isso pra frente, né? A minha mãe teve uma condição de vida entre mulheres, onde as mulheres eram muito submissas, onde mulheres que dependiam de homem, então, acabava tendo muitos problemas, né? E a condição financeira, ter essa liberdade é uma saída. Então, ela batia muito nessa tecla em cima pra mim. Seja independente, não dependa de homem, tenha o seu dinheiro. E isso, aparentemente, é algo muito legal, né? Muito aceitável socialmente. Mas a forma como isso é feito é que vai determinar para que caminho você vai. Eu, por ter também pais que estavam sempre trabalhando, e essa é uma condição da maior parte das pessoas, não é isso também que vai determinar, tá? Um trauma. Mas eles realmente estavam preocupados em buscar aquilo que eles não tiveram, que era o básico. Comida, estrutura física para morar, essas coisas. Então, eles estavam sob controle disso, né? E de costas para mim. Então, eu construí algo de que ser independente era ter que me virar sozinha, ter autonomia para fazer tudo, dar conta de tudo sozinha. Então, eu passava por muitas situações sozinha. Hoje, eu sou uma mulher independente, mas passei por muita coisa sozinha. E isso não é legal, assim. Tive vários problemas por conta disso. E você sabe que a gente não tá aqui falando mal dos nossos pais. Eu acho super importante a gente até colocar essa questão. Exato. Porque a gente vai falar muito sobre nós também, né, nesse podcast. E eu entendo que a minha mãe, ela agiu
conforme ela conseguir, ela deu o melhor dela, né? Sob Não o existe controle da história dela, né? Exato, exatamente. Ela deu o que ela teve. E a gente chegou nesse lugar, né? De É. enxergar isso, de aceitar isso. Eu não sei você, mas eu passei por um período onde eu senti raiva dos meus pais. Sim. Onde eu fui me dando conta. Eu tô envolvida com psicologia, terapia há uns 10 anos, mais ou menos. Então, nesse processo, quando eu comecei a olhar para isso, me trouxe raiva. E é importante a gente passar por essa fase. Sim. Liberar essa energia que ficou reprimida lá. Então, nós temos uma cultura que diz que a gente não pode sentir isso para os nossos pais. Mas isso é uma condição natural, é essencial pra gente. Aí depois desse momento, você vai olhar pra eles e enxergá-los também, né? Poxa, mas eles deram o que eles tinham. A minha mãe estava falando isso como forma de amor. Ela achava que era dessa forma, era o que ela tinha para poder passar, né? E aí você entra no que as pessoas falam que é sobre perdão, mas eu digo que é a aceitação, é você enxergar a realidade ali e, ok, separar as coisas, entender que, no meu caso, essa mãe realmente me ama, essa mãe realmente se preocupa comigo e bora seguir, dividir as coisas e daí não passar isso para frente, né? Exato. Eu acho que nós temos algo hoje em dia, nós pais, que facilita muito, que é essa possibilidade de nós nos mostrarmos vulneráveis para os nossos filhos, sabe? Olha, filho, eu choro, filho, eu erro. Ser sabe? forte é isso. Exato. É transitar por tudo isso. Exato. E né? mostrar pra eles que, olha, eu tô tentando dar o meu melhor, mas eu vou errar também. Eu acho que os nossos pais não tinham muito isso, né? Não. Eu não lembro, assim, da minha mãe me pedir desculpas, por exemplo, por alguma coisa que ela tinha feito, sabe? Diferente de eu hoje. Eu vivo pedindo desculpas, né? Por situações que eu vejo que eu errei, ou que eu exagerei, ou que eu passei do ponto, né? Então, assim, isso faz a diferença também, né? Com certeza. Eu acho que nós temos também uma condição cultural onde os pais, eles não erram. E não é isso, né? Os nossos pais vieram com isso. Então, estou acima de qualquer coisa e não posso errar. Como se a maternidade, a paternidade, educar uma criança fosse algo intuitivo. E, na verdade, não é. Tanto que eu não sou mãe, né? Eu não vivo essa condição, mas eu estudo para isso, porque realmente esse é um lugar onde você pode estudar para isso. Não significa que eu sei tudo também e que eu não vou ter desafios quando eu tiver uma criança, né? Mas tem algumas informações que são básicas, que são da nossa espécie, que a gente precisa saber e que faz toda a diferença, né? Isso é parte da minha clínica no dia a dia. Os pais chegam com algumas dificuldades, vou dar um exemplo básico, uma criança muito nervosa, muito agressiva, o que eu faço? Meu Deus, tem algum problema, tá com algum distúrbio. E, na verdade, é uma condição natural humana, né? Que a gente precisa aprender a acolher. E aí, esse adulto que não teve isso, esse colo, esse acolhimento, acha que isso é algo ruim, né? O choro, por exemplo, é algo que muitas pessoas têm dificuldade de fazer. É importante normalizar o choro, né, Ana? Fala sobre isso. Exatamente. Quando a gente vive uma situação que nos coloca uma ameaça, o nosso cérebro é assim, ele tem duas condições. Onde nós estamos confortável, ou seja, não tem nenhuma ameaça aparente, eu estou seguro. E a ausência disso, onde existe alguma ameaça para mim e eu não estou segura. E aí, quando isso acontece, ele me coloca numa situação de luta ou fuga. Gera uma energia, ou seja, eu estou vendo no ambiente alguma situação que me traz uma ameaça, dispara ali já hormônios do estresse e me coloca para lutar ou fugir. Então, nessa condição, o que é preciso? Uma criança que faz uma leitura de que ela não recebeu, sei lá, o brinquedo dela, outra criança tomou da mão dela, uma coisa simples, ela vai chorar, né? E tá tudo bem, porque é parte daí do processo de alívio para ela não ficar com essa energia toda aí do estresse que foi disparado, sair pelo choro, pelo grito, pela fala, né? A gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, refinando as nossas ferramentas. A criança é o choro, totalmente primitivo. Então, quando você acolhe, ok, tudo bem, você tá chorando, você queria muito isso, né? Eu entendi. Vem cá, você quer um abraço? Tô aqui com você. São palavras que vai voltar ela para um estado de segurança. E aí ela vai conseguir estar pronta para fazer uma leitura lógica do que está acontecendo ali.
né? Então, o choro, ele é parte disso. Nós aprendemos a reprimir, porque construímos algo de que o choro é sofrimento, é dor. E é também. E né? tem uma Mas fala é até, né, Ana? Quando a mãe tá brava, engole o choro. Ou então, quando a criança se machuca, né? Que doeu às vezes. A gente tem a mania de falar: não chora não, vem cá, não sei o quê, né? Não é? Nós temos dificuldade de lidar com o sofrimento, porque nós não podemos fazer isso, né? Então, nós queremos a qualquer custo, eu entendo que é uma preocupação, mas abafar aquilo, anular, né? E aí, o que acontece? Nós somos como uma panela de pressão. Se essa energia não sai, a gente só vai tampando, né? Então, acontece coisas no dia a dia, a gente vai engolindo. Isso altera o nosso funcionamento imunológico e é onde a gente começa a produzir doenças. Então, homem pode chorar, pessoas podem chorar, não tem problema. Quando tiver uma criança por perto chorando, não fica olhando, constrangendo. Aquela mãe, aquele pai, com certeza já está ali com aquela dificuldade de lidar com aquilo em público, né? E as pessoas, quando ficam olhando, né, num restaurante, alguma coisa assim, só piora a situação. A gente precisa normalizar o choro. Ele é parte da nossa condição humana e é necessário para a gente poder aliviar aí todo esse estresse, toda essa energia que fica guardada. Muito legal a gente falar isso, porque se o seu filho, então, se machuca e ele começa a chorar, a sua palavra tem que ser: filho, chora, doeu, né? Eu sei que doeu. Não distrai. Chora, Olha ali o aviãozinho, olha ali qualquer coisa, não distrai, isso é bem sério. É legal a gente falar disso. E isso de engole o choro, jamais, né? Não engole o choro. Vamos poder ser livre, né? E expressar os nossos sentimentos. Porque o que eu vejo é isso. Eu sempre fui uma pessoa muito chorona, assim, sabe? Muito emotiva. E teve um período da minha vida que eu comecei a entender que aquilo não era legal, sabe? Porque que eu precisava. não estava sendo bem aceito. Exatamente. Que eu era um meme até no laboratório que eu trabalhava, que quando tinha defesas, né, de mestrado, de doutorado, e que eu ia nessas defesas, eu sempre chorava. Mesmo que eu não tinha muita relação com a pessoa, ali no final, eu pensava assim, nossa, né, naquela trajetória. E aí eu me emocionava, sabe? E eu sempre chorei. E aí, nossa, a Leila vai chorar. Então, eu virei, assim, um meme, de verdade. E aí teve um tempo que eu falei: não preciso ser tão emotiva assim, né? E eu meio que travei um pouco isso, sabe? E o quanto é importante a gente poder se expressar do jeito que a gente realmente né? Na essência, né? Exatamente. Você sabe, Leila, que um efeito do trauma, então, quando a gente passa por uma situação ali que altera o nosso funcionamento, a gente passa por isso sozinho, depois buscar uma recompensa. Né? Porque você fica com aquela energia acumulada, você não colocou para fora, você não foi ouvido. Às vezes você até procura, a criança ela procura, só que às vezes o adulto não está conectado, não tem essas informações, então não consegue dar esse suporte, esse apoio. Eu vivi situações de abuso sexual na infância e em uma das vezes eu procurei um adulto para me abrir. E eu não tive o acolhimento que eu deveria ter tido. Eu não fui ouvida. Eu não fui acolhida. E pior, eu fui responsabilizada por aquilo que aconteceu. Então, eu construí uma imagem de que eu sou responsável por tudo. E isso, na nossa sociedade hoje, também tem uma certa aceitação, né? Você é responsável pelo que você produz, pelo que você faz. Então, assim, isso foi muito acolhido no decorrer da minha vida. Porque eu era aquela pessoa que eu era a primeira a me responsabilizar e resolver as coisas. Então, isso é muito funcional para todo mundo. Porém, eu fui trazendo cargas para mim desnecessárias, né? Então, você busca, e aí eu vou dar o meu exemplo também, você busca alguma recompensa a curto prazo, porque aconteceu uma situação que você esteve sozinha nela, e aí você não sabe lidar. Tem toda uma questão, então, biológica de energia que está rolando ali, que precisa ser aliviado, né? E no meu caso, eu tive um distúrbio alimentar. Eu comecei a comer e vomitava depois. Então, eu desenvolvi bulimia. E eu posso dizer que só no último ano da minha vida, eu tô com 31 anos, há 10 anos envolvida com psicologia, só no último ano da minha vida eu pude reconhecer isso e deixar de me envergonhar e realmente encarar isso com coragem para realmente superar. Então eu passei por vários psicólogos que eu não tinha coragem de falar isso. Por quê?
eu construí também essa coisa de que você precisa lidar com tudo, você é responsável por tudo. E fora isso, era uma vergonha para mim. Então, como é que eu vou expor uma vulnerabilidade? Eu preciso lidar com isso sozinha. E olha só, gente, eu sou psicóloga. Isso é muito forte, porque é uma mulher cheia de conhecimento, né? Que... que também precisa, né, Ana, de acolhimento, também precisa. Gente, independente de quem você é, né? Todos nós, seres humanos, a gente precisa de acolhimento. A gente precisa não achar que nós somos os responsáveis por tudo que aconteceu na nossa vida, né? E que a gente tem que lidar com aquilo com força, com coragem. E o sinônimo de força e de coragem para nossa sociedade é exatamente esse. Não chora, enfrenta tudo e segue a vida. Soluciona e não é. Problemas, inclusive dos outros. Exato. Né? Tenho certeza que eu não busquei também, né, essa função, essa profissão, por acaso. Foi justamente para me colocar numa condição de resolver os problemas dos outros. Não que eu faça isso, porque é um conjunto, né? Mas a gente estava falando um pouquinho também, né, sobre a imagem que a gente tem da gente mesmo e a imagem que as pessoas têm da gente. Eu cresci com essa imagem onde as pessoas achavam que eu era forte, potente, que eu resolvia as coisas, que eu era prática, né? E eu tive que ser assim, porque era um caminho onde eu tinha aceitação. Isso sim tem um valor, né? Mas internamente eu tive muitos problemas com isso. Eu não tinha essa imagem de mim. Eu me sentia péssima, eu me sentia sozinha, isso gerava uma ansiedade gigantesca em mim, uma insegurança, um medo muito grande. Então, para mim, essa condição só mudou quando eu percebi isso tudo e eu comecei a pedir ajuda. De um jeito muito difícil, me gerava uma ansiedade gigantesca, mas não era nem só ajuda profissional, porque ajuda profissional, para mim, foi muito fácil procurar. Para mim foi difícil abrir para um amigo meu, olha, eu tô aqui na cama, hoje eu não consigo sair da cama, hoje eu não tenho ânimo para nada, eu preciso de colo, sabe? E aí sim perceber que eu tenho valor, que alguém pode sair de interromper qualquer situação que está vivendo lá no dia a dia, ir lá até mim e falar, Ana, tô aqui com você. E aí eu sinto que eu tenho valor. E aí eu posso realmente me sentir corajosa e ir pra frente, né? E seguir e encarar tudo. Cara, eu fico emocionada da mão aqui, porque eu sempre falei pra Ana, quando você estiver preparada, né, pra falar sobre isso, eu acho que a gente pode ajudar muitas pessoas, né? Então, assim... Eu fico imaginando uma criança, né, que sofreu abuso e que depois se torna, né, uma adolescente, uma jovem, né, que desenvolve tudo isso, né, bulimia. Me relacionei em relações abusivas. Exato. O quanto que, Ana, isso é reflexo, né, de uma sociedade, muitas vezes, gritando por ajuda, né? Meninas que nos ouvem hoje, mulheres, talvez, que sofreram abuso na infância. E, gente, isso é muito comum. Esses dias eu encontrei uma pessoa que ela já é mãe, ela, assim, já tem uma vida estável, ela tem ali uma família. E o abuso da infância dela é algo que ela esconde de todas as pessoas, do marido, dos filhos. Ela fala, eu deito à noite na minha cama e a única coisa que eu consigo pensar é naquilo que aconteceu há 30 anos atrás. E que até hoje eu não consegui me abrir pra ninguém. Me arrepia uma situação dessa, porque é algo que a sociedade ainda vê como... ela é culpada. Exatamente. Né? Como que uma criança pode ser responsabilizada por algo tão, né? Eu não tenho nem palavras, sabe? Exatamente. A primeira coisa sempre foi essa, eu me senti culpada. Acho que metade do meu processo terapêutico, vamos colocar uns 5 anos assim, eu ainda me sentia culpada. Depois eu comecei a realmente enxergar a criança que eu era. Lá, com a idade que eu tinha, né? Com menos de 9 anos de idade. E aí eu comecei a enxergar na clínica, eu olhava para crianças de 9 anos, 6 anos de idade. Eu falava, meu Deus, eu era essa criança. E lá eu tinha outra cabeça, sabe? Eu gosto também de fazer uma analogia. Quando a gente planta uma sementinha, cresce uma árvore, e essa árvore vai dar um fruto, ela tem um tempo ali para amadurecer, para estar pronta para ser usada, né?
E nós somos a mesma coisa. Nós temos um percurso de amadurecimento que qualquer coisa que aconteça que não é legal, vai alterar esse percurso de amadurecimento. Então, muitas crianças, muitas pessoas, elas precisam amadurecer antes do que realmente ela pode estar madura, sabe? Então, ela não vai oferecer um fruto bom se ela tiver tido esse processo forçado, sabe? Algum problema vai acontecer. Né? Vão ter consequências nesse meio do caminho, né, Ana? Consequências que podem levar a suicídios, podem levar a abuso de substâncias, né? Muitas pessoas não sabem o que aquela pessoa vive sozinha, né? A maior parte das pessoas que suicidam, por exemplo, as pessoas falam: eu não imaginava que isso ia acontecer, eu não sabia que isso poderia estar acontecendo. Porque são pessoas que se sentem sozinhas naquilo, né? Então, não compartilha com as pessoas. Sim. E a importância de nós estarmos aqui, nos colocando totalmente vulneráveis, né? Pra falar sobre algo que às vezes é tão nosso, sabe? Não é fácil, gente, essa exposição. Eu sei. E eu sou tão grata, sabe, Ana? Porque eu sei que não é fácil. Há 4 anos atrás, eu resolvi ter uma vida exposta, sabendo das consequências disso tudo, né? Mas pensando sempre em poder ajudar outras mães, outras famílias. E assim, não é fácil, gente. A internet, às vezes, é uma terra de ninguém, onde você é julgada, né? Existem os haters, né? As pessoas que se fazem de seguidores e são haters também. E não é fácil, mas é necessário, sabe? E aí... Leila, eu tenho 2 motivos para estar aqui. O primeiro é uma condição muito pessoal de superação, porque as pessoas precisam saber que quando a gente expõe uma dor, uma vulnerabilidade, é parte do processo de cura, digamos assim, de ressignificação. E eu estar aqui dizendo isso, que é uma coisa muito recente que eu elaborei na minha vida, eu estou muito tranquila em fazer isso, porque eu estou à vontade aqui com você, me sentindo segura, é parte do meu processo de cura. E a outra parte é de fazer isso pelo outro também. Né, de dizer que você ficar sozinha com tudo isso não vai te ajudar. Eu sei que muitas pessoas têm um ambiente onde não se sentem seguras para expor isso. Né? Então também não adianta a gente responsabilizar as pessoas e dizer assim: olha, você precisa falar, porque às vezes ela vai falar para alguém que não é a pessoa adequada. Né? Mas a gente sente quem são as pessoas adequadas. Sim. Além disso, tem ajuda profissional, que eu sei que nem todos têm acesso também, infelizmente. Né? Mas a gente precisa buscar alguns recursos que existem aí também, social. Tem faculdades que têm profissionais que fazem esse atendimento gratuito ou num valor muito simbólico. Né? Tem a igreja, de repente. Eu comecei a minha trajetória fazendo trabalho social numa igreja, que nem era da minha religião. Né? Mas essa igreja tinha ali um lugar onde tinha profissionais que iam e doavam 1, 2 horas da tua semana para estar ali pelas pessoas. Então a gente precisa buscar essa informação. Hoje nós temos muitos recursos. Sim, exato. Eu acho que é isso, né? Querer também, de alguma maneira, querer e se sentir pronto para lidar com isso. Não é fácil, gente. O caminho não é fácil. Lidar com seus traumas é muito difícil. A Ana tá falando aí de um processo de quase 10 anos, né, Ana? Pois de pelo menos 5 anos num único assunto. Exatamente. Né? E eu também tenho, né, uma história com trauma, né? O motivo de eu estar querendo fazer e trazer esse podcast sobre traumas é uma questão muito pessoal, né? Eu fui aquela criança, eu fui adotada com 3 dias de vida. E eu cresci numa família que me deu muito amor, né? Então, a minha mãe, assim, ela foi maravilhosa. Eu cresci num lar de amor, num lar, assim, muito saudável. Eu tive uma família que me acolheu, gente, assim. Eu era mais querida do que os meus primos que nasceram pela via biológica. Desculpa aí os meus primos, mas os meus tios, assim, eles me acolheram como filha mesmo, sabe? Então, eu tive esse enorme presente. Aí eu já começo a chorar, né? Mas, enfim. Mas tudo isso não anula o fato de eu ter sido abandonada. E aí, por muitos anos, o que eu sentia? Eu sentia o seguinte: como que eu vou poder... E muito inconsciente, tá, gente? Hoje que eu dei conta disso, né? Mas na minha cabeça, lá de criança, eu pensava: como é que eu vou poder pensar nisso que aconteceu na minha história
se eu tenho tudo isso aqui, né? Então, assim, eu ia estar sendo ingrata, né? Sim. Então, eu fui aquela criança obediente. Eu fui aquela criança que era querida por todos. Eu lembro muito disso. Eu precisava recompensar tudo aquilo que você estava recebendo. Exato. Era como se você tivesse uma dívida com uma eles. dívida eterna com a minha família. Uma dívida eterna. Que eu jamais poderia, então, me revoltar ou querer ir atrás do meu passado. Nunca, né? E além disso, insegura. Então, eu era uma criança que por dentro, tá? Eu era insegura e eu tinha muito medo. Então eu lembro de com 10 anos acordar de madrugada e chorar de medo de ficar sozinha. Então eu tinha medo da minha mãe morrer. E insegura, só que isso era interno. E é isso que eu tava falando com a Ana. É engraçado que hoje eu faço algumas pesquisas sobre a minha infância, né? Eu pergunto para alguns primos, como é que você me via quando eu era criança? Ah, você era super comunicativa, você era isso, você era aquilo. Quando eu olho para minha criança interior, quando eu olho para Leila criança, não é isso que eu vejo, sabe? Então eu me vejo muito só nessa trajetória, sabe? O contrário, né, do que as pessoas me viam. E aí a Ana falou um negócio que eu achei muito legal sobre isso, né? Fala aí, Ana, você que era como eu me via, mas não era como eu me mostrava, né? O ambiente ele traz pra gente uma perspectiva de como a gente tem que ser. Ou seja, isso vai muito pela aceitação do adulto. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com os elogios. Porque se você elogia muito essa criança, você é inteligente, que daí rotula, né? Ela vai muito por essa via. E ela acaba abafando a outra parte dela, que é o medo de não ser inteligente, né? E isso gera uma ansiedade. Então, o ambiente ele vai modulando a gente dessa forma e a gente vai deixando o nosso mundo interior ali, vivendo com ele sozinho. Isso gera uma baita de uma ansiedade, um medo, tudo. E a gente tem comportamentos para compensar isso. Como se fosse uma máscara, né, Ana? A gente mascara de alguma maneira. Gente, tudo isso muito inconsciente, né? Tal da síndrome da impostora, né? Sim. Que é muito falado sobre Sim. isso. Então a gente constrói uma máscara, o como eu devo ser aqui. E aí tem o nosso mundo interno, que é quem a gente realmente é. Né? Nós somos partes disso tudo. São partes, nós somos muitas partes. Mas nesse caminho aí a gente fica sozinha, né? Com isso, só com o que a gente é, sem mostrar para o outro. Por que as relações mais intensas que a gente tem, as melhores relações, são aquelas que a gente pode ser livre. Sim. Sendo tudo, né? Inclusive tem uma pesquisa que mostra sobre o que nos faz feliz realmente, e são relações de qualidade, onde a gente pode ser quem nós somos essencialmente, onde a gente pode julgar alguém sem ser julgado pelo outro, né? Sem ser reprimido, não fala isso, onde a gente pode ser amoroso, onde a gente pode expressar a nossa raiva, a nossa tristeza, hoje eu não tô bem. Então essa pesquisa, ela mostra pra gente, é a pesquisa mais longa que existe e que acompanhou a vida de pessoas que nasceram até a morte delas e hoje acompanham filhos também, é uma pesquisa que está sendo feita em Harvard. Então ela mostra que o que traz a felicidade não é a tua condição financeira, não é a tua profissão, não é nada material, é sobre os seus relacionamentos, porque é através da relação com o outro que a gente vai se desenvolvendo, que a gente desenvolve o nosso valor próprio, que é a nossa autoestima, e é onde a gente tem saúde, porque a gente precisa ser quem nós somos essencialmente. Nossa, isso é muito forte. E voltando, né, um pouco aí nessa minha história, o que eu me lembro e que é algo que eu tenho lido, né? Eu tô com esse livro aqui do meu lado que chama Acolhendo a Sua Criança Interior, que inclusive eu não terminei a leitura ainda, que eu comprei semana passada, mas eu já li boa parte. Eu super recomendo para quem tá lidando aí com seus traumas, tentando lidar, enfim. E aqui tem uma parte que fala que nós, inconscientemente, quando a gente não é acolhido da maneira que a gente precisava ser, porque tem isso, às vezes você até mas não da maneira que você precisava ser, né? Então tinha amor na minha família, mas tinha assim um pouco de talvez tabu, alguma coisa relacionada ao meu passado, né? E eu reprimi.
E esse livro fala muito sobre isso, né? Sobre você reprimir inconscientemente. Então, não era uma coisa consciente. Não, eu vou reprimir esse sentimento que está vindo aqui. Não. 36 anos da minha vida, eu reprimi a minha história de abandono lá aos 3 dias de vida. Nossa, mas um bebê pode sentir um trauma, né? Sim, um bebê pode, né? Intraútero pode, né? Então, Pode. assim, eu tive muito reflexo disso na vida. Qual é uma condição natural nossa, tá? Nós precisamos ser aceitos. Essa é uma necessidade. Aí a gente dá esse nome de amor. A gente dá esse nome. Mas é a aceitação. Por quê? Puro instinto, tá? A gente esquece, nós não temos, a maior parte das pessoas não tem essa informação, mas nós somos animais. E nós necessitamos dessa aceitação porque isso traz pra gente uma condição maior, nos favorece para sobreviver. Então, se eu sou aceita nesse ambiente, significa que eu tenho uma maior probabilidade de sobrevivência, se eu precisar, se eu estiver sendo ameaçada, né? Enfim, isso a gente chama de amor. Então, quando a gente está dentro de alguma família, de algum lugar, e a gente percebe que essa família nos aceita melhor, tem uma aceitação ali através de uma via, sendo boazinha, não dando trabalho, a gente vai indo por ali, porque isso é um instinto natural, a gente precisa disso. Então, a gente abre mão da nossa essência, que é expressada, de repente, uma tristeza que você tem por ter vivido uma situação, uma frustração, mas para não perder a aceitação daquelas pessoas, você reprime isso e você vai para aquele lugar. E é onde todo o seu organismo é alterado, você vai construindo crenças, vai ficando presa nessas crenças. Então, parte desse princípio aí. Exatamente. E eu fiquei muito presa, né? Eu fiquei 36 anos nesse mecanismo, né? De eu preciso ser aceita, por isso eu preciso ser a melhor. E eu preciso da validação do outro. Então, pra mim, não bastava eu achar que eu tinha feito um bom trabalho. E daí, o que eu fui fazer? Eu fui ser inteligente. Falei, não, eu quero ser inteligente, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer doutorado, eu vou ser doutora. E eu fui, de fato. Mas eu lembro de defender o meu doutorado. Pensa, gente, eu já tinha, sei lá, 31 anos, talvez. 30, 31. E eu lembro de defender o meu doutorado pensando assim, nossa, como eu consegui? Tô enganando essas pessoas, porque, tipo, eu não sou capaz de estar trabalhando nesse laboratório internacional onde tem pessoas inteligentíssimas. Eu tô aqui no meio desse pessoal e da primeira linha ali, né, de pesquisadores. E, cara, eu tô defendendo um doutorado e eu enganei todo mundo. Pensa, como se isso... Gente, é bizarro. Como se isso fosse possível, né? Tipo, você tá 9 anos trabalhando no mesmo lugar. Não enxergando os fatos reais, Sim. né? Como o trauma, ele cega a gente. Exato. Eu era cega das minhas potencialidades. Eu nunca todo mundo me elogiava. Aquilo pra mim era, inclusive, muito importante, tá? Então, receber o elogio, eu lutava por aquele elogio. Porque eu precisava daquela validação externa. Sim. Mas a minha validação interna... Não, mas, tipo assim, era totalmente. Eu era a minha maior crítica. Eu, tipo assim, enquanto o pessoal tava estudando, sei lá, 2 horas, eu tava estudando 4, entendeu? Pra eu poder acompanhar esse pessoal. Então, assim, gente, era muito, muito difícil. E eu não tinha noção, tá? Eu não tinha noção. Eu sabia de todo esse sentimento, mas eu não tinha noção por que eu era assim. E eu aceitava aquilo como se fosse, sei lá, algo... Não ia pra terapia, não fazia terapia, sabe? Nada disso. Até porque provavelmente você não sabia que você podia fazer isso, né? Se você não sentia bem pra isso. Exato. Eu vou dar uma sugestão para os pais colocarem as suas crianças em contato com a sua potência real. As pessoas falam assim, mas eu não posso elogiar? Pode elogiar, você pode elogiar a tua criança. Mas só o elogio, ele vai deixar a tua criança dependente da validação do outro, do externo. Então, quando uma criança chega para mostrar alguma coisa que ela fez, ou então ela está ali brincando, pai, olha isso, né? Mãe, olha isso, olha o que eu tô fazendo, querendo mostrar dela ali e buscando essa validação que é necessário para ela. Você pode expressar, assim, o que você está sentindo, mas você pode dizer, olha só, filho, o que você fez. Você gostou? Você joga para a criança primeiro avaliar.
Depois você pode dar a sua avaliação. Agora, se você faz só a tua avaliação, ela vai achar que ela precisa só disso. E aí ela vai ficar dependente disso. E olha o quanto a gente fica vulnerável a isso e sempre buscando, né? E aí a gente não observa o que nós sentimos em relação àquilo. E então a gente fica só olhando para o externo, né? Então, quando você joga para a criança primeiro, tô bonita, o que você acha, filho? O que você achou desse vestido? E aí ouve primeiro e você pode ter certeza que essa criança ela vai dar a opinião dela. Se ela não está dando é porque ela já está nesse viciozinho aí e que é possível quebrar. Você vai insistir, né? Vai jogar para ela primeiro. Mas naturalmente as crianças elas falam sobre o que elas sentem. Sim. E como é importante a gente incentivar elas buscarem essa autoestima. Gente, a autoestima, ela nos leva para um outro lugar, sabe? Eu acho que depois de 36 anos, como é que eu olhei pra mim, né? Como é que eu, fui lá e falei, caraca, eu não sou essa mulher bem resolvida que as pessoas acham, porque eu dava essa sensação. Tô enganando todo mundo. Nossa, eu dava essa sensação de que eu era super bem resolvida, né? De que tão cedo eu alcancei ali o sucesso profissional e casei, né? E tava construindo uma família. Então, quando eu fui olhar pra minha história, eu tinha 36 anos já. Eu já tinha um filho, já era casada, né? Já tinha uma profissão. E aí, a minha filha chegou pela via da adoção, com 9 anos. Porque eu achei que eu sabia tudo de adoção. Falei, nossa, vou tirar de primeira isso aqui, né? Eu sou filha, eu vivi isso a vida toda. Eu reprimi aquilo a vida toda. E eu achava que eu ia arrasar. E aí, quando a Bia chegou, eu falei... E aí, eu tinha aquela realidade ali. Não era mais só um sonho, né? Era a realidade. Nossa, agora eu preciso criar 2 filhos. E assim, eu falei, como é que eu vou olhar pra história dela e respeitar ela na sua inteireza, do jeito que ela é, com a sua bagagem. Leila, eu sempre falo que a criança é uma oportunidade da gente olhar pra nós. Sim. Tá? De sermos melhores. Então, tudo aquele desconforto que, de repente, você vive no dia a dia... é uma oportunidade de você olhar para si e se perguntar o porquê que isso é desconfortável para mim. O porquê que sentar, por exemplo, com a minha criança é desconfortável para mim. Eu tô muito mais preocupada com a organização da casa, em ter que fazer isso ou fazer aquilo. E sentar ali, um exemplo básico, né? É desconfortável, parece que eu tô perdendo tempo. Isso diz sobre a tua história, né? Então, a criança é uma oportunidade de sermos melhores. Exato. Por que a birra do seu filho te descontrola tanto, né? Por que o não do seu filho te descontrola tanto? E aí hoje, na minha casa, eu falo que é um laboratório, né, Ana? Eu falo, é isso, porque aí quando eu olhei pra mim, eu comecei a entender coisas que eu falei, cara, esse meu comportamento aqui tá falando sobre isso aqui, sabe? E hoje, assim, eu tô nesse processo. Então, fazem 3 anos que eu tô, assim, olhando pra mim no meu primeiro ano, assim, cara, eu me abri, assim, sabe, Ana? Eu falei assim, foi muito difícil. Mas eu falei, é aqui, eu preciso curar um pouco dessa ferida que tava sangrando, literalmente. E aí eu mergulhei ali num processo de autoconhecimento. Foi um ano, assim, foi o ano mais difícil da minha vida, eu acho, assim, sabe? Quando eu ganhei o meu primeiro filho, que nasceu com uma deficiência, foi muito difícil. Mas quando eu olhei pras minhas feridas, assim, foi um ano muito difícil. Eu nunca vou esquecer, Leila, uma situação que eu vivi com uma criança, onde eu cheguei ali para atender um projeto social. Eu me atrasei e essa criança que tinha uma ferida muito grande de abandono, para ela aqueles 10 minutos de atraso foi essencial, assim, para ela entrar em contato com a dor dela, com a possibilidade de eu não ir ali, né? Então ela passou 10 minutos angustiada. Isso pode parecer muito pouco para muitas pessoas, mas não era. E aí quando eu cheguei, ela foi indiferente a mim. E ali ela tocou em uma ferida minha, que eu não tinha noção, mas assim, depois eu fui fazer essa pesquisa, o quanto eu era reativa quando as pessoas eram indiferentes a algo que eu fazia, a mim. Porque ali eu entrei em contato com uma dor e eu fiquei com raiva dela. E eu pensei, automaticamente, assim, eu tô aqui me doando gratuitamente pra ela e ela tá aqui me rejeitando. Me deu raiva. Aí, eu tava em terapia, consegui levar isso pra terapia.
E depois entender que, na prática, o que eu tinha que fazer era só estar ali e dar conta daquilo, porque ela precisava de mim ali e mostrando que, olha, eu tô aqui, não vou te abandonar. Mesmo que você me rejeite, Exatamente. eu estou aqui. E fui olhar pro meu, né? Pro meu trauma, pro meu abandono, né? Que, de certa forma, não tive um abandono como o seu, mas tive pais bastante ausentes, que em momentos em que eu precisava, eles não estavam ali. E que configura um abandono. Então, aí eu pude entender, né, o quanto a indiferença das pessoas me afeta. Aí o que é legal? Hoje eu sei que quando eu estou me sentindo estou sentindo que alguém me trata com indiferença, eu consigo separar. Opa, eu tenho esse sentimento, acolho isso, vem um desconforto inicialmente, mas isso é da pessoa, isso não diz sobre o meu valor, isso não é sobre mim. Né? Então essa é a diferença e é também uma consequência que a gente tem de olhar para os nossos traumas e que acontece então na educação dos pais. Muitos pais projetando as próprias dores que não têm consciência ainda e joga, né, a relação ali com a criança. Parte do meu trabalho, as pessoas acham que é muito atender crianças, mas na verdade é muito mais os pais, justamente para trazer tudo isso, né, à tona e diferenciar o comportamento, a relação que ela tem com a criança, me comunica quem é a criança interior dessa pessoa. Sim. Nossa, gente, é realmente um laboratório, porque eu hoje me vejo assim, né? A Ana sabe muito da minha vida. E às vezes a gente conversa e teve um fato assim que eu acho interessante contar aqui, que a minha filha trouxe uma questão de que eu não a ouvia. Cara, aquilo me pegou, porque eu falei assim, cara, que injusto, o que eu mais faço é ouvi-la. Tipo assim, o que eu mais faço é tentar, sabe? Fazer com que ela me fale, né? Tentar. Aquilo me pegou num lugar muito doído, assim, sabe? E aí eu falei assim, não, isso tá sendo injusto, né? Comigo. Mas, gente, qual que era a questão ali? Não era isso. Ela não estava sendo ouvida naquele momento no que ela precisava, né? Ela não estava querendo dizer sobre toda a nossa vida, né? Era sobre uma situação pontual. E aí eu já levei aquilo para nossa, né? Desde que eu, né? Desde que a Bia nasceu para mim, o que eu mais faço é isso. Cara, ela é uma criança, né? Ela tava ali falando de uma situação recente e tal. Então, como a gente... Aí, quando eu parei, né? Depois de um tempo, depois de conversar com a Ana, respirar e refletir, sabe? Falar, cara, ela tá falando sobre esse momento. Isso não tá invalidando tudo o que eu já fiz, porque a gente tem essa mania como pais, né, Ana? E aí, provavelmente, isso te toca num lugar que eu acho que é onde muitos pais são tocados, de insuficiência. Exato. Eu não Estou tô sendo uma péssima mãe, né? Exatamente. E aí você entra, eu gosto de falar, no buraquinho da dor, que é da sua dor, e você fica ali, cega, só sob controle da tua dor. Se você conhece a tua história, e eu vou dizer que mesmo a gente, conhecendo a nossa história, a gente cai nesse buraquinho direto. Só que qual que é a diferença? Você sai dele mais rápido. Exatamente. Porque você entra, você experiencia aquilo, aí você se conscientiza do que tá acontecendo, aí você separa as coisas, aí você volta e consegue se organizar para ser o que você precisa ali naquele momento, né? O que essa criança está precisando de mim. E não o que não eu lidando aqui com as minhas dores. O que eu estou sentindo, né? O que eu estou... E aí, sabe o que eu fiz? Depois eu precisei de uns 2 dias pra entender. Porque no começo dá uma raiva. Tipo, você fala assim, cara, que criança ingrata. Como assim? Eu me dou. E esse sentimento é muito comum aos pais. Eu sei que você que tá me ouvindo acha que de vez em quando o seu filho é ingrato, né? Sim, às vezes você compra uma coisa pra criança, a criança brinca um pouquinho só, e você fala assim, meu Deus, eu gastei, queria tanto, né? Exato. Tô aqui trabalhando, né, pra isso. E aí vem a raiva. É importante a gente falar sobre isso, porque a gente sente isso mesmo. Exato. E é uma condição natural, não se sinta mal por isso. Exato, você pode sentir isso, mas acontece que isso tem que passar e você tem que trazer pra sua consciência o motivo pelo qual você sentiu isso e agir, porque essa é a diferença. A ação ali, ela é muito importante. O que eu fiz? Depois que eu entendi que aquele sentimento da Bia não era referente a tudo que a gente viveu, era referente a uma situação muito específica, né? Que a gente estava vivendo ali, um problema. Eu levei ela para um almoço, eu e ela,
E aí ali eu levei ela pra comer a comida preferida dela. E ali eu pude conversar com ela. Se conectar, Me conectei né, com ela e falei, filha, a mamãe tá vindo de algumas semanas difíceis, né? Então, assim, eu não tenho estado aqui nos momentos em que você talvez esteja precisando mais. Eu não tenho te ouvido sobre tal assunto, né? Então, eu queria queria pedir desculpas por essas semanas. Gente, mas ela não estava falando em relação à nossa vida, sabe? Então, a importância da gente ter consciência. Eu sou uma boa mãe, eu sei que eu sou, mas eu também erro, né? Não é? É importante. Eu acho que quando você faz isso, de reconhecer, aí você se aproxima dessa criança. Às vezes, ela não vai, naquele momento, já se abrir e dizer, né, o que estava se passando. Depende muito da maturidade dessa criança, da habilidade que ela tem para fazer isso. Mas não desista, sabe? É uma portinha que você abre. Então, você se aproximou dessa criança. A gente vai conseguir realmente fazer troca quando a gente se conecta com as pessoas, quando a gente abaixa a guarda, quando a gente não tá num lugar de julgar, de punir, quando a gente tá ali para ouvir, né? Como você tá, como você passou por isso, sem julgar. Porque daí vem preocupações, de repente você está muito conectado ali com as suas dores, com questões da sociedade, cultural e tal. Mas ouve essa criança só questionando no máximo assim, e como foi isso para você? E o que você gostaria de ter feito nessa situação? Né, se você pudesse. Ouve sem julgar, né? Seja mais um investigador do que um detetive, né? Que vai julgar. E você sabe, Ana, que nessa situação, saber que ela tinha ficado com raiva de mim foi algo que me pegou muito também, entende? Tipo assim, poxa vida, cara. Tá com raiva de mim, eu sou a mãe dela, sabe? E, gente... E olha que louco, e você sentindo raiva também da tua filha. Exato, né? E aí a gente entra nesse loop de disputa. Louco. Exato. Então, assim, cara, como é importante. Mas rapidamente... Eu entendi o que estava acontecendo por conta disso, por conta de me conhecer, né? Por conta de estar aberta também a entender o que está acontecendo com a minha filha. Adolescência, a gente sempre coloca um baita tabu na adolescência, né? Ai, porque o adolescente dá muito trabalho, Adolescente é uma fase que pode ser linda, que pode ser vai ser diferente do que você estava acostumado a viver, mas pode ser linda também, né? Exato. Então, assim, é a gente poder se abrir também, né? Tanto pra gente quanto pro outro, né? Que no caso são os nossos filhos. Exatamente. E uma coisa importante também, para desenvolver esse autocontrole, é acolher os teus próprios sentimentos, reconhecer que eles existem e não agir logo, de repente. Porque se a gente agir sob controle dessa dor, a gente provavelmente não vai agir de um jeito coerente, né? Então, tudo bem, você sentiu isso tudo, tá com raiva, reconhece isso e diz, olha, eu realmente não tô sabendo lidar com isso agora. Eu vou me acalmar, eu preciso de um tempo. Você pode, dependendo da idade da tua criança, você pode até falar isso. Mamãe precisa se acalmar um pouquinho, vou tomar uma água, vou respirar. Traz essa conversa, daí num outro dia, não tem problema. A gente não precisa agir na hora, sabe? Não perde o time. Você sabe que tem relações de irmãos que não se dão bem, crianças ainda. Os pais vêm buscar ajuda, eles brigam demais, ou nem é exatamente por isso, mas isso surge também ali na sessão. E aí eu dou uma sugestão que, assim, é milagrosa. Senta com o teu filho mais velho e fala assim, filho, quando o teu irmão nasceu, você perdeu um espacinho aqui, né? O papai, a mamãe, teve que se dividir. Como foi isso pra você? Às vezes a criança nem sabe dizer, tá? Mas você está abrindo uma porta e reconhecendo que ela não é um problema, né? Porque às vezes o filho é mais agressivo com o outro, que não gosta de participar da vida, não gosta de brincar com as mesmas coisas, enfim, tem uma competição entre eles, né? E aí o filho mais velho com raiva de um momento que aconteceu lá atrás, você mostra, eu tô enxergando a sua dor. Mesmo que você não tenha consciência disso, né? Mas eu tô aqui. Eu te vejo, exatamente. Né? E isso alivia. E isso daí tira eles dessa condição de competição pelo amor,
né? Você vai mostrar, olha, realmente eu não tenho o tempo todo do mundo para você, né? Realmente a gente precisa se dividir. E aí você vai passar uma descrição do que realmente acontece ali. E isso muda a perspectiva, né? Nossa, o filho mais legal. novo, às vezes, querendo... entrou já num funcionamento da casa, querendo se adequar àquilo ali, reprimindo coisas naturais dele ali, porque naquele funcionamento que já existia, ele quer participar daquilo, quer pertencer àquilo. Então, às vezes, esse filho sendo mais passivo, né, reprimindo muito, e o mais velho mais agressivo, porque perdeu, então, o amor inteiro ali dos pais, né? Enfim, entra nessa competição. E quando você mostra essa perspectiva, você reconhece, essa criança fica aliviada, dizendo, ok, o problema não sou eu. Porque a criança, por muito tempo, ela acha que é só sobre ela, né? Porque ela não tem uma perspectiva geral da coisa. Então, é algo muito egoísta, egocêntrico, né? E é natural de passar por isso. Então, qualquer problema... é sobre ela. Eu sou um problema, né? É assim que é passada essa mensagem. Sim. E aí, quando você diz, mostra a perspectiva do ambiente, a situação que você estava naquele momento, eu não estou tão disponível, me desculpa, eu errei naquele momento, eu gritei, né? Eu não deveria ter falado assim com você. Aí você baixa a guarda, aí vocês estão prontos para se conectarem e realmente se enxergarem, se ouvirem. É isso. Como é importante, né? Acho que a relação, ela é isso, é você estar disposto a ouvir e poder ser ouvido também. Esse é o segredo, né? Leila. É o segredo, a gente começou né? falando do que era um trauma, né? E por que se configura um trauma. Então, independente do que você esteja passando hoje por situações difíceis, ouça a tua criança, esteja junto, diga, eu tô aqui com você. Como você acha que eu posso fazer isso por você, né? O que eu posso fazer? Se disponibilize. É a disponibilidade do outro que vai trazer aí esse amparo, esse acolhimento. E aí, juntos, vocês podem encontrar uma solução, né? Em muitas situações de perda, de luto, às vezes as pessoas ficam preocupadas. Como é que essa criança vai passar por isso? Apenas esteja junto. Tá difícil, filho. Eu sei, a gente sente saudade, né? É difícil mesmo. Pra mim também tá difícil, exatamente, né? E se mostrar vulnerável, e mostrar que você erra, e chorar na frente do seu filho não tem problema nenhum, né? Isso mostra que ele também pode fazer isso, né, Ana? Exatamente. E muito importante, né? Além de olhar pro seu filho, é olhar pra você, né? Olhar pro que você precisa. Talvez, né, se abrir ou olhar para o seu passado, olhar para a sua criança interior. Eu não tenho, igual a Ana falou, né? Terapia não é para todo mundo, não tenho dinheiro, mas como que eu posso buscar algo para eu poder começar a falar sobre a minha infância, sobre os meus traumas, sobre o que aconteceu comigo? Como é que eu posso me abrir, né, Ana, para isso? Identificar, né, que é um trauma, porque muitas pessoas não sabem. Eu vivi uma situação recente, agora, também familiar, onde eu pude identificar que o meu pai viveu uma situação que determinou muito da visão dele, assim. Né? E ele não tinha noção disso. E isso é comum. A maioria das pessoas não tem. Inconsciente, exatamente. Né? Então, se abrir, começar falando, tendo um bom amigo para compartilhar como é que foi a tua infância. Então, fazer isso de um jeito inicialmente mecânico, talvez. Sim. Né? Hoje nós temos muito conteúdo, né? Isso, por exemplo, é algo que às vezes traz alguma lembrança, né? Então, a gente pode também ter esse acesso. Filtrar, né? Olhar para quem são essas pessoas também, identificar quem são, né? Essas pessoas que estão conversando sobre isso tudo. Mas nós temos a internet que está aí também para ajudar muito, né? Vamos usar a internet para fazer coisas boas. É exatamente isso. Tem coisas que são ruins na internet, mas tem muito mais coisa boa. Então, assim, sigam pessoas que são legais, que estão falando sobre esse assunto. Inclusive, queria que você deixasse aí o seu Instagram e falasse um pouquinho do seu trabalho, Ana. Sim, o meu, então, é @anamari_psi. Tá aqui na tela. Isso. E eu gosto de falar que eu não sou mãe, mas eu fui uma criança muito ferida, né? Uma criança que está lidando com as suas questões ali da sua criança. E através disso eu pude observar na clínica, então, que os adultos procuravam ajuda para quebrar, né, essas crenças. E aí me pareceu muito atraente entender sobre a infância
E por quê? O que nós podemos fazer, então, para prevenir isso? Para fazer com que esses adultos não precisem buscar toda essa ajuda depois. E então hoje eu me exponho um pouquinho, estou fazendo isso aos poucos, assim, sobre as minhas dores também, porque as pessoas se conectam demais com isso. A partir de um vídeo que eu faço falando sobre mim, as pessoas entendem que aquilo foi um problema, elas podem validar isso, né? Aquilo que elas não tinham consciência disso. E aí, então, eu falo sobre a infância, eu trago informações sobre a neurociência, quais são as nossas necessidades, o como a gente pode fazer enquanto adulto para saciar as necessidades dessa criança. Mas sempre parte de um lugar onde primeiro o adulto olha para si. Não é filhos felizes que faz pais felizes, né? São pais felizes que fazem filhos felizes. Então, é o contrário. Primeiro, a gente precisa olhar para a gente, né, para o adulto, e acolher essa nossa criança aí que teve muitas questões ali, que a gente precisa dar esse colinho para ela. E isso vai fazer com que você não fique projetando as suas dores, as suas necessidades que não foram saciadas nas outras pessoas, né? Não só nas suas crianças, mas também nas outras relações, né? Com o seu cônjuge, com seus amigos. Então, tudo isso vai favorecer ali nessa qualidade de relacionamento. E é uma coisa interna que favorece o externo favorece o interno. E assim a gente é mais feliz. Ai, gente, eu amei. Queria agradecer, Ana. Obrigada mesmo. Foi muito importante. A Ana é uma parceira de vida aí já de alguns anos. A gente se encontrou por acaso e se conectou, né? Muito. E vai ser minha parceira sempre. E que legal, eu já quero próximos. Vamos fazer outros temas. Isso aí dá muito pano pra manga. A gente vai falar mais sobre isso. E eu gostaria de finalizar agradecendo todo mundo que assistiu este podcast, que ainda vai assistir. Queria pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações chegarem até você. Curtir e comentar, se possível. E eu não posso deixar de agradecer aos meus parceiros deste episódio, For You Studio, o meu parceiro Gabriel, nosso intérprete de Libras, toda a minha equipe do Leila Donária, e dizer que foi um prazer estar aqui. E a minha convidada maravilhosa, Ana. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau.